Após 5 anos de luta, milionário retorna e descobre a verdade devastadora sobre sua esposa grávida. Rafael desceu do ônibus como se o peso do mundo estivesse nos ombros. Depois de 5 longos anos batalhando na cidade grande, ele havia conquistado o que tantos desejavam, uma vida de conforto e, o mais importante, a promessa de um futuro melhor para sua família. Agora, de volta à sua cidade natal em Minas Gerais, o cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros o acolhiam. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de ansiedade se instalava em seu peito. Sua esposa, Ana, estava grávida do primeiro filho. E ele sentia, na própria pele, que ali também havia algo a ser desvendado. Quando Rafael caminhou pelas ruas de terra batida que tanto amava, tudo parecia diferente. As risadas das crianças haviam sido substituídas por olhares curiosos e murmurinhos. As pessoas agora o viam como um homão de sucesso, um milionário. Mas o que ele mais almejava, o acolhimento, parecia mais distante do que nunca. Cada passo o deixava mais apreensivo. O orgulho e a insegurança dançavam na sua cabeça, criando uma turbulência que o deixava sem ar ao se aproximar de casa. Rafael ouviu rumores a respeito de Ana. Palavras duras e especulações pairavam no ar, como nuvens pesadas. Ele se lembrou das promessas trocadas ao deixá-la. Nada nos separará. Mas a cidade agora cochichava que sua amada poderia ter escolhido outro caminho. Era Lucas, seu amigo de infância, que foi mencionado como uma nova influência na vida dela. O coração acelerado de Rafael pulsava com a dor da incerteza, buscar a verdade ou proteger o amor que construiu. Quando ele encontrou Ana, o abraço dela foi caloroso, mas a hesitação nas suas mãos fez o estômago de Rafael se revirar. Ele queria perguntar, mas as palavras se prenderam em sua garganta. As lembranças do amor puro que compartilhavam estavam sendo ofuscadas por um medo aterrador. Acreditem, a luta para se reintegrar à vida familiar estava apenas começando. Velhos amigos agora eram estranhos, e a pressão da elite local fazia sentir como se estivesse em um tabuleiro de xadrez jogado por pessoas que não o viam como um igual. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se arrastaram, e Rafael se sentia como um peixinho fora d'água. Cada risada que deveria ser familiar soava estranha. Cada olhar que deveria ser acolhedor parecia um julgamento. A luta social, que ele pensava ser apenas a dele, se mostrava presente em outros tantos, aqueles que também buscavam reconhecimento e dignidade. Naquela cidade, o que era para ser um retorno doce tornou-se, de fato, uma batalha. E assim, em um momento de tensão insuportável, Rafael decidiu confrontar Ana sobre os rumores. Com o coração disparado, ele a encontrou em seu espaço, e a conversa que se seguiu foi repleta de lágrimas e amores ocultos. Naquele instante, ele compreendeu que a vida dela podia ser muito mais complexa do que tudo que havia imaginado. O que fazer agora? A verdade estava prestes a se revelar, e a realidade que ele tanto temia poderia mudar tudo. E a história que começou de maneira promissora e cheia de esperança estava pronta para dar uma guinada inesperada. Ana estava na cozinha quando Rafael entrou. O aroma do feijão recém-cozido enchia o ambiente, mas nada daquilo parecia ter sabor para ele. Ele a observou, recostada na pia, refletindo a luz do sol que penetrava pela janela. Era como se o tempo houvesse parado, mas a ansiedade que pairava entre eles era palpável, como um fio prestes a se romper. Precisamos conversar, ele disse, a voz falhando no meio da frase. Ana virou-se lentamente, e o olhar dela era uma mistura de amor e temor, algo que fazia o coração de Rafael pesar ainda mais. Ele queria tocar seu rosto, sentir a conexão que sempre tiveram, mas a dúvida se abatia sobre sua vontade. O que está acontecendo, Rafael? Você está diferente, ela respondeu, percebendo a tensão em seu corpo. Ele se lembrou do riso compartilhado, dos momentos em que eram apenas eles dois, sem preocupações. Eu ouvi algumas coisas sobre você e Lucas. A frase saiu como um sussurro angustiado. O nome dele parecia ecoar entre as paredes, como uma maldição. Ana congelou no lugar. Seus olhos se encheram de lágrimas, e por um instante, Rafael não soube se sentia aliviado ou ainda mais angustiado. A batalha que sempre travou por sua segurança emocional passava agora por um teste verdadeiro. Não é o que você pensa, ela exclamou, mas Rafael notou a insegurança na sua voz.
Ele sentia que cada palavra dela poderia ser uma verdade ou uma mentira deslavada, e a confusão dentro dele estava a ponto de explodir. Então me conta. O que está acontecendo? Por que você não me disse nada? Eu estou aqui de volta, e deveria ser nós dois, Ana. A frustração explodia, e ele não conseguia controlar a intensidade das emoções que pareciam transbordar. Eu pensei que você nunca voltaria. Que eu teria que criar essa criança sozinha. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que Rafael não esperava. Ele se viu dividindo a dor entre a culpa e a bravura dela. Nunca foi essa a intenção, Ana. Eu lutei todos os dias para que você e nosso filho tivessem um futuro melhor. Estava em uma missão de vida. E agora o que eu encontro quando volto? A impotência estava clara em seus olhos. Cada palavra soava como um grito de socorro, mas ao mesmo tempo as preocupações sobre seu futuro se amplificavam. Ana limpou as lágrimas e respirou fundo. Lucas foi um apoio quando você se foi. Ele estava lá quando eu mais precisei. Mas eu não tenho nada a ver com ele. Meu coração sempre foi seu. As palavras dela foram como uma ducha de água fria, mas Rafael não se deixava levar por aquela promessa emocionada. O eco do passado ainda reverberava em sua mente, o que deixava dúvida ardente. Ele se lembrou das cartas que havia escrito enquanto estava longe, cada uma sendo um convite ao amor. Mas agora, se torne cada letra, como se fosse uma página que revelasse segredos escondidos. E se você não me amar mais? E se tudo que eu sonhei for uma ilusão? Não é isso. Por favor, não pense assim. Você é o pai do nosso filho. A única pessoa que eu quero ao meu lado. A sinceridade dela reverberava, mas ele precisava de mais. Rafael estava em um campo de batalha emocional, e a retórica dela já não era suficiente. Enquanto os dois se encaravam, um silêncio pesado invadiu a cozinha, e a única coisa que se ouvia era o relógio de parede marcando segundos. Rafael percebeu que cada segundo ali parecia distorcer o tempo. Era como se o mundo exterior tivesse desaparecido, e eles fossem os únicos sobreviventes de uma tempestade. O telefone de Ana começou a tocar, quebrando a tensão. Ela olhou para a tela, o sorriso que havia começado a se formar nos lábios se desfez, tornando-se uma máscara de medo. É Lucas, ela sussurrou, e Rafael sentiu o chão se abrir diante de seus pés. Você vai atender? A pergunta estava em seu olhar e na sua voz, mas sabia que isso poderia mudar tudo. Ele estava prestes a descobrir o que mais estavam escondendo um do outro. Ana hesitou, mas ele não queria ouvir mais promessas vazias. A verdade estava prestes a ser revelada, e, diante daquela ligação, a realidade podia mudar para sempre. E nessa confusão, o que Rafael mais temia era que a resposta para suas perguntas não fosse a que ele realmente desejava. Ana olhou para o telefone como se visse uma serpente prestes a picá-la. A hesitação dela era um convite ao desastre, e Rafael sentiu que o chão vibrava sob seus pés. Ele não conseguia entender por que ela estava hesitando em atender. O que Lucas queria que ela falasse? Por que você não atende? O que ele pode querer agora? A pergunta saiu como um grito preso na garganta. Ele se sentia vulnerável, exposto. Rafael não sabia se poderia suportar mais uma revelação inesperada. Ana pressionou os dedos contra a tela e levou a mão à boca, tentando buscar palavras que pareciam ter desaparecido. O olhar dela transparecia um medo profundo, quase inominável. Ele pode dizer algo sobre a nossa criança. A menção do bebê fez o coração dele disparar. Ele queria acreditar que ainda havia espaço para eles, que o amor que compartilhavam poderia superar qualquer barreira. Mas, com Lucas no meio, tudo tornava-se uma possibilidade tortuosa. Se você não atender, eu vou. Vou apertar o botão de recusar. Eu não posso ouvir mais sobre ele, Ana. Isso é insuportável. Sua voz tremia, e a raiva e a dor lutavam para dominá-lo. Ana fechou os olhos, respirando fundo, e Rafael percebeu que o tempo parava ao seu redor, como se aguardasse a decisão dela. Finalmente, com um movimento decidido, ela atendeu. A conexão estalou como um fio no limite. Rafael se aproximou, o olhar fixo no rosto dela, buscando entender o que se passava a cada palavra. Lucas, ela disse, a voz quase um sussurro. Rafael não conseguia ouvir as palavras, mas podia ver a tensão se acumular nas expressões dela, as sobrancelhas franzidas, a boca se curvando em um gesto de preocupação. Rafael, o que você está fazendo? A voz de Lucas atravessava o espaço, penetra o ar como uma sombra, e ele soube que não poderia mais se conter. Precisava saber o que se passava. Deixe-me ouvir, ele exigiu, a urgência explode em sua voz. Ana olhou para ele, os olhos injetados de medo, mas ele não poderia deixá-la se calar.
Era a oportunidade de ter a resposta que precisava. Por favor, ela hesitou um instante, mas, para sua surpresa, ofereceu o telefone a ele. Você escute. Eu não sou mais o que você pensa. Não sou sua amante ou nada disso. A clara fragilidade nas palavras dela deixava uma abertura, uma chance que Rafael não poderia ignorar. Rafael pegou o aparelho, a adrenalina pulsando, e a voz de Lucas ecoou de novo. O que foi? Ana, você precisa entender, a criança é importante, e você precisa me ouvir. O que você quer dizer com isso, Lucas? Rafael não tinha como se conter, e as palavras saíram com a força de um tsunami. Ele estava na linha de fogo, pronto para enfrentar qualquer coisa. Do outro lado da linha, Lucas respirou fundo. Esse não é o seu filho, Rafael. Eu sinto muito, mas Ana se envolveu em algo que você precisa saber. A verdade pesada como chumbo. Ana começou a tremer, e Rafael ficou paralisado, sem saber como reagir. Suas esperanças, seus sonhos, tudo que havia construído começava a desmoronar diante de seus olhos. Ele observou a expressão de Ana mudar de pânico para um desespero contido. Aquela revelação abalava os alicerces de tudo. Como assim não é meu? O que você quis dizer? A voz dele cortava o ar, cada sílaba carregando a dor de um amor ameaçado. Antes que Lucas pudesse responder, Ana agarrou o braço dele. Rafael, não escute. Ele está mentindo. O desespero na voz dela fazia o coração dele palpitar. O que realmente estava acontecendo? As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, e Rafael sabia que estava em um labirinto. Os sentimentos que tinha por ela estavam se transformando em uma tempestade de dúvidas, e a entrega dele parecia ir embora a cada momento. Eu preciso que você me diga a verdade, Ana. A urgência reverberava na cozinha, e Rafael se deu conta de que, em breve, tudo que construiu poderia ser reduzido a ruínas. A voz de Lucas ecoou novamente do outro lado, como um aviso. Rafael, a verdade vai sair. Alguém já sabe, você não pode mais fugir. Era um ponto de não retorno. Ele sentiu que tinha que escolher entre dois caminhos: confiar na mulher que sempre amou ou acreditar em um homem que representava tudo que agora ameaçava seu mundo. Em meio a esse turbilhão, Ana se afastou, buscando a coragem que parecia escapar. O próximo passo poderia mudar tudo. E a única coisa que Rafael sabia com certeza era que a verdade estava prestes a se revelar de forma devastadora. Rafael sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Cada palavra de Lucas batia como um golpe, e ele estava perdido em um mar de confusão. Como conseguiria enfrentar a dor de uma vida que poderia ter sido construída em mentiras? Ele observou Ana, o rosto dela pálido, a fragilidade estampada na expressão. Era como se ela estivesse se desfazendo diante dele, e essa ideia o desconcertava mais do que qualquer outra coisa. Ana, por favor, a voz dele saiu entrecortada, quase um sussurro. Diga-me que isso não é verdade. Diga-me que Lucas está mentindo. Ele a encarava, os olhos buscando uma centelha de esperança que poderia livrá-lo daquela tempestade interna. Ela hesitou, engolindo em seco. Rafael podia sentir cada gota de angústia que transbordava dela. Eu não sei como explicar. É tudo tão complicado, e eu nunca quis que você descobrisse assim. As lágrimas desciam de seu rosto, e o que poderia ter sido uma declaração de amor se transformou em uma confissão de fraqueza. Então, é verdade? O tom de Rafael era de desespero. A cada palavra que proferia, a dor aumentava como se um punhal estivesse se enterrando lentamente em seu peito. Ele precisava de respostas, não poderia mais viver na incerteza. Não. Espera, deixa eu falar. Ana suplicou, a voz embargada. O que Lucas disse é parte de uma verdade maior, algo que eu não pude contar antes. Eu me envolvi em algo muito mais pesado do que você imagina. O que poderia ser mais pesado do que isso? Ele está dizendo que o meu filho não é meu. A voz dele estava carregada de desespero, e a fúria começava a se insinuar. Não havia como saber se Lucas falava a verdade ou estava apenas jogando games para se sentir superior. Ana olhou para ele com um misto de dor e amor. Rafael, eu não tive escolha. Quando eu descobri que estava grávida, tudo mudou. Lucas, ele tem suas próprias motivações. A última frase ficou pairando no ar, uma sugestão de um segredo muito mais profundo e complicado. A raiva que Rafael sentia foi subitamente envolta por uma onda de confusão. Motivações? O que isso significa? O que você estava fazendo com ele? O nó no estômago dele apertava a cada palavra, como se tudo estivesse se desfazendo em suas mãos. Eu não posso te dizer agora, Ana começou, mas ele não a deixou terminar. É exatamente isso que eu estou dizendo. Você não pode me deixar no escuro, Ana.
O que está acontecendo? A vulnerabilidade na voz dele ecoou na pequena cozinha, e ele podia ouvir a batida do coração acelerando o ponto. Ela respirou fundo e olhou nos olhos dele, como se tentasse passar todo o amor que ainda existia entre eles. Rafael, eu juro, eu não estou com Lucas. Nunca estive. Só que eu fiz algo que poderá mudar tudo entre nós. Eu fiz um acordo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. A frase dela foi como um tiro. Um acordo? O que poderia ser tão sério que obrigou Ana a esconder a verdade por tanto tempo? O espírito de incredulidade começava a se misturar com a raiva, e Rafael sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar. Que acordo, Ana? Ele falou, tentando manter a calma enquanto a tempestade se formava em seu interior. As palavras dela ficaram presas na garganta, e Rafael soube que a resposta que ele mais temia estava prestes a chegar. Foi para proteger o nosso filho, ela finalmente disse, e a urgência em sua voz parecia sufocante. Eu prometi a Lucas que antes que pudesse continuar, um barulho no fundo interrompeu o momento tenso. O celular de Ana tocou novamente, e os dois se entreolharam. Rafael sentiu o coração disparar. A verdade poderia estar ao alcance de suas mãos, mas o que aconteceria a seguir? Quem é agora? Ele perguntou, quase em um fio de voz. Ana olhou para a tela, hesitou, e então os olhos dela se encheram de medo. É Lucas. Rafael percebeu que a tempestade mal havia começado e que o próximo passo poderia acabar com tudo o que ainda restava entre eles. Mas, talvez, essa ligação trouxesse a verdade que ele precisava para se decidir. Ana hesitou, o celular vibrando insistentemente sobre a mesa, um eco que parecia gritar a urgência da situação. Rafael a observou, suas feições se contorcendo entre a raiva e a preocupação. O olhar dela estava distante, quase como se estivesse em outro lugar, enfrentando uma batalha que ele não entendia. Você vai atender? A pergunta saiu de sua boca como um desafio. O tempo parecia ter desacelerado, cada segundo provocando uma ansiedade palpável que fazia seu coração disparar. Ela respirou fundo, a mão tremendo ao pegar o celular. Rafael, eu não sei se estou pronta para isso. Ana, a verdade é a única coisa que eu preciso agora. Não podemos continuar assim. Ele sentiu a frustração inundar suas palavras, como um furacão prestes a explodir. Com um movimento hesitante, ela atendeu a chamada, e a voz de Lucas soou do outro lado, clara e implacável. Ana, você não pode esconder isso para sempre. É hora de você dar uma posição para Rafael. Rafael ficou paralisado, cada palavra de Lucas entrando como uma adaga que se cravava em seu peito. O que é isso, Ana? O que Lucas sabe que eu não sei? O desejo de saber a verdade estava prestes a consumir tudo. Rafael, espera. Ana tentou interromper, mas ele foi firme. Não. Eu quero ouvir. A expressão dela se transformou, e ele pôde ver a luta interna. Enquanto isso, Lucas continuava a pressioná-la. Eu te avisei. Se você não disser a verdade, as consequências serão severas. Ana se encolheu um pouco, a voz trêmula. Lucas, por favor, não faz isso. É muito complicado. Rafael não merece ser arrastado para essa situação. Mas ele já está nessa, Ana. E quanto antes você for justa com ele, melhor será para vocês dois. Lucas soltou uma risada cínica, e Rafael sentiu um nó se formar em seu estômago. Que tipo de acordo foi esse? Ele se forçou a perguntar, enquanto a tensão na sala aumentava. O rosto de Ana estava marcado pela dor. Se você não me contar, eu terei de interferir, Lucas disse, como se estivesse ao volante de um carro desgovernado. O que você quer de mim? Ana perguntou, a voz em um fio. Rafael passou por cima de tudo. Alguém me diga o que está acontecendo. Eu não vou aceitar peças jogadas. Você, Ana, precisa me explicar agora. A expressão de Ana se contorceu em um misto de medo e determinação. Rafael, é sobre o nosso filho. O acordo foi para garantir a segurança dele, de Lucas. Se eu não fizer o que ele diz, posso colocar em risco a vida dele. Segurança? Você realmente acha que se submeter a um homem como Lucas vai proteger o que temos? Rafael estava exasperado. Não é só isso, Rafael. O que ele sabe pode destruir tudo, mesmo o que temos agora. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Rafael sentiu sua raiva se desgastar em um mar de confusão. Destruir tudo ou salvá-lo? Que tipo de dilema é esse? O tom de voz dele subiu, mas não havia mais espaço para gritar. Ana olhou nos olhos dele, e por um breve momento, tudo ficou em silêncio. As palavras não ditas pairavam no ar.
Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. A única maneira de sermos livres é enfrentando isso juntos, mas eu não sei se te perdi nessa luta. Rafael sentiu o peso dessas palavras. Juntos? A ideia parecia cada vez mais distante. O amor que eles tinham era forte, mas estava prestes a ser testado como nunca. As lágrimas dela eram um chamado à empatia, uma missão de esperança. E por um instante, Rafael percebeu que tudo estava prestes a mudar, seja para muito bom ou muito ruim. Corações acelerados, ambos sabiam que a próxima resposta de Lucas poderia definir tudo. Mas havia uma pergunta que pairava no ar, como um eco sem resposta. Eles teriam coragem suficiente para enfrentar o que viria a seguir? Rafael respirou fundo, sentindo o ar quente e pesado da sala se transformar numa espiral de incertezas. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, como um mantra que se recusava a desaparecer. É sobre o nosso filho. Tudo o que ele amava parecia estar em jogo e a ideia de um futuro quebrado deixava tenso. A tensão palpável era como uma corda prestes a se romper. A voz de Lucas ainda soava em seu ouvido, implacável. Ele se virava para Ana, o olhar carregado de desespero. Como isso pode ter acontecido, Ana? Eu preciso entender. Ele não conseguia processar a gravidade do que estava sendo dito. Cada pergunta que surgia tornava o nó em seu peito mais apertado. Ela olhou para baixo, as lágrimas agora escorrendo livremente, deixando marcas em seu rosto. Rafael, eu só queria proteger você e o nosso filho. Não sei como chegar até a verdade sem colocar tudo em risco. A desconfiança e a frustração a entristeciam ainda mais. Proteger? Ou você está se escondendo atrás de mentiras? O tom de sua voz era duro, e ele percebeu que sua raiva estava se transformando numa mistura de medo e dor. Ele não queria acreditar que o amor deles poderia desmoronar por causa de segredos. Eu nunca quis mentir. Ela protestou, a voz tremendo. Você não sabe o que eu passei, as decisões que tive de tomar para garantir a segurança do nosso filho. Rafael a encarou, o peito apertando a cada palavra. E quem te disse que eu não quero lutar ao seu lado? Você está carregando esse peso sozinha, Ana. Nós devemos enfrentar isso juntos. Ela levantou os olhos, e Rafael pôde ver a luta refletida em seu olhar. Ele ficou em silêncio, esperando que ela dissesse a verdade, que finalmente liberasse o que a consumia. Mas no lugar disso, ela apenas sacudiu a cabeça, como se estivesse perdida em um mar de ansiedade. Lucas tem um poder sobre tudo isso, Rafael. Ele sabe coisas que podem nos destruir. Eu não consigo enfrentar isso sem ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. O desespero em sua voz partiu o coração dele. Então, por que não me conta tudo? O que ele sabe? O que você tem feito? A urgência na voz dele transparecia em seu olhar suplicante. Ana hesitou mais uma vez, o peso de sua decisão pesando em seus ombros. Se eu abrir a boca, pode ser o fim. Aparentemente, eu estou na mira de alguém mais. E isso pode nos atingir, direto no coração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele nunca havia se sentido tão impotente. Tudo bem, então, temos que agir rápido, ele disse, finalmente encontrando determinação. Se Lucas está por trás disso, precisamos de um plano. Vamos nos unir e enfrentar isso. Ana assentiu, mas a determinação dela parecia vacilar. E se isso não funcionar? E se Lucas já estiver um passo à frente? A insegurança dela ecoou em sua mente. Essa luta não seria fácil, mas eles precisavam ter fé um no outro e, acima de tudo, na força do amor que construíram até ali. Eu não vou deixar que Lucas nos divida. Prometo, Ana, ele falou com fervor. A angústia nos olhos dela começou a ser ofuscada por uma pequena faísca de esperança. Mas antes que pudesse responder, o toque agudo do celular a interrompeu novamente. Lucas. A mensagem piscava na tela, o mundo deles prestes a girar em um novo eixo. Rafael agarrou a mão dela. Estamos juntos nessa. Pronta? Ana engoliu em seco, mas a determinação voltava a crescer nela. Pronta. O cão estava solto, e eles sabiam que, cada resposta trazida à luz poderia ser a chave para desvendar o que os aguardava. O jogo estava prestes a começar, e eles não tinham ideia de até onde a verdade os levaria. O coração de Rafael parecia querer saltar pela garganta enquanto Ana olhava fixamente para a tela do celular. O nome de Lucas piscava, ameaçando romper o pouco de calma que eles conseguiram reunir. Você vai mesmo abrir? Ele perguntou, a voz hesitante.
O clima de tensão subia como fumaça, e o ambiente ao redor parecia sumir, deixando apenas os dois em uma bolha de incertezas. Eu preciso saber o que ele quer, respondeu Ana, a mão trêmula ao tocar na tela. O olhar dela era uma mistura de medo e determinação, refletindo a tempestade que se armava no coração dos dois. Rafael sentia o cheiro do perigo no ar, e cada segundo demorava a passar, como se o tempo tivesse desacelerado. Ana clicou na mensagem, os olhos se estreitando com o conteúdo perturbador que surgia à sua frente. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Você sabe que não pode correr. Todos os seus segredos estão prestes a vir à tona. A menos que você colabore comigo, as consequências serão terríveis. O choque tomou conta de Rafael. O que ele quer dizer com isso? Que segredos, Ana? A incredulidade era palpável, quase decadente. Ele sentia a pressão crescendo, cada vez mais forte em seu peito. Ana fechou os olhos por um instante, como se tentasse absorver a realidade. Ele sabe coisas que não deveria saber, sobre mim, sobre nós. E é por isso que eu não consegui falar. Eu não sei como ele descobriu, mas ele está se aproximando cada vez mais. Rafael apertou a mão dela. Precisamos ir à polícia, Ana. Ele está ameaçando você e nosso filho. Não podemos deixar isso barato. E se ele tiver aliados? E se eu perder tudo ao tentar expô-lo? A fragilidade da sua voz era como um rasgo na alma. E se esse for o fim? Rafael sentiu uma onda de frustração tomar conta dele. Nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Devemos enfrentar isso, juntos. Não podemos viver assim sufocados. Ele queria gritar, mas havia uma parte dele que sabia que, se deixasse a raiva falar mais alto, poderiam acabar perdendo essa batalha ainda antes de começá-la. Ana olhou para ele, e seus olhos estavam molhados, como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a se desmanchar em lágrimas. Rafael, eu já estou tão cansada de lutar sozinha, de carregar esse peso. Mas não sei como te incluir nisso sem te colocar em perigo. Ele se aproximou, envolvendo-a em um abraço apertado, deixando que a proximidade aquecesse o espaço entre eles. Você não está sozinha. Lembre-se, eu sempre estarei ao seu lado. Nós somos uma equipe. Vamos descobrir tudo isso juntos, meu amor. A conexão que compartilharam ali era intensa e verdadeira, mas Rafael sentia que a força daquele momento era apenas uma tênue linha de defesa contra a tempestade que se aproximava. Ela se afastou levemente, secando as lágrimas que escorriam pelo rosto. E se Lucas estiver realmente um passo à frente? O que faremos então? Agora a vulnerabilidade havia tomado conta dela, e Rafael sabia que essa pergunta estava habitando não só a mente dela, mas a sua também. Vamos usar essa informação. Precisamos de aliados, talvez entender quem mais está envolvido. Precisamos agir antes que ele faça o movimento, disse Rafael, sentindo a urgência pesando sobre ele. Ana assentiu lentamente, mas Rafael notou a hesitação em seu olhar. E se isso tudo for uma armadilha? E se eu estiver apenas caindo numa fantasia? Então vamos descobrir. Não podemos permitir que Lucas nos mantenha reféns do medo. É hora de lutarmos pela nossa verdade. Enquanto se preparavam para o que estava por vir, Rafael sentiu uma mistura de determinação e medo. Ele sabia que a batalha que se aproximava seria intensa, mas não havia como recuar. A resposta estava bem à sua frente, mas o custo de encontrá-la poderia ser ainda maior do que eles imaginavam. E, antes que pudessem processar tudo, um outro toque ressoou pelo ambiente. Desta vez, uma chamada. A voz do passado estava prestes a ecoar novamente em sua vida, trazendo à tona uma nova camada de segredos. Uma nova pergunta se formou em suas mentes. O que mais estaria por vir? O celular de Ana vibrou novamente, levando um frio na espinha de Rafael. Os olhos de Ana estavam fixos no aparelho, um vazio crescente entre eles enquanto a ação se desenrolava. O dedo dela hesitou sobre a tela, e o silêncio se fez absoluto. Rafael podia ouvir o seu próprio coração pulsando, de um eco distante de suas preocupações. E se for ele? E se esse telefonema for uma armadilha? Disse Ana, a voz tremendo. Ela estava à beira de um colapso emocional, e Rafael pôde sentir a pressão das questões não respondidas queimando entre eles. Temos que atender. Precisamos entender tudo isso. Não podemos viver na incerteza, Rafael respondeu, a urgência em seu tom tentando cortar o ar pesado. Ele se encostou na mesa, sentindo a superfície fria como um alerta para a realidade que o cercava. Finalmente, ela respirou fundo e atendeu a chamada, a voz de Lucas imediatamente preenchendo o espaço em volta. Ana, quanto tempo? Precisamos conversar pessoalmente.
É sobre o que você está escondendo, e é mais sério do que você imagina. Rafael sentiu uma onda de raiva se acumulando, mas manteve a calma. Ele sabia que precisava dar suporte a Ana, mesmo que isso significasse deixar que ela enfrentasse esse monstro sozinha, ao menos por agora. Os olhos dela faiscavam de emoção, enquanto ela tentava manter o foco no que Lucas dizia. Sobre o que você está falando, Lucas? Você não tem poder sobre mim, Ana respondeu, mas Rafael podia ver a insegurança nas pequenas fissuras de sua bravura. Era um equilíbrio delicado, e a fragilidade daquela situação fazia a atmosfera parecer mais espessa. Lucas continuou, implacável. Você não sabe com quem está lidando. Eu posso fazer coisas que você nem imagina. O que eu sei sobre você e tudo o que aconteceu pode mudar a sua vida e a do seu bebê. Pense muito bem no que você realmente quer. Se não colaborar, você poderá perder tudo. Ana apertou o celular contra o ouvido, os lábios se contraindo em uma linha fina. O que você quer de mim? Questionou, a determinação começando a vir à tona entre os rastros de medo. Rafael sentia o mundo ao seu redor girando, e a cada palavra de Lucas, aquele peso caía sobre seus ombros como uma tempestade pesada. Ele não podia ficar ali, parado, ouvindo aquilo tudo sem fazer nada. Precisava agir. Ana, termina essa conversa. Precisamos sair daqui agora. Ele disse, cortando a chamada abruptamente, seu impulso de proteger a família falando mais alto que o receio. Rafael, você não entende. Ele pode ter. Ana começou, mas Rafael não deixou que ela terminasse. Ele segurou as mãos dela, forçando sua atenção. Eu sei. Mas não vamos ficar aqui ouvindo ameaças. Temos que ir para casa, escolher um lugar seguro e pensar no próximo movimento. Não darei a ele o poder de nos definir. Não mais, declarou com firmeza. O olhar dela ficou mais suave, e uma nova luz de esperança começou a brilhar no fundo de seus olhos. Eles já haviam enfrentado tanto juntos, e aquela era apenas mais uma batalha. Eles poderiam vencer, mas apenas se agissem juntos e com inteligência. Ana sentiu, e Rafael puxou-a pela mão, movendo-se rapidamente em direção à saída. No caminho, ele escutou seu próprio coração, pulsando não apenas com medo, mas com a determinação de lutar. Precisamos reunir aliados. Alguém que conheça Lucas e suas fraquezas. Não podemos deixar que ele continue avançando, sugeriu Rafael, sua mente já trabalhando em um plano. Enquanto eles se dirigiam para o carro, um pensamento atravessou a mente de Ana. Você realmente acha que conseguimos? Questionou, incerteza ainda pairando. Conseguiremos, Ana. Mas devemos estar prontos para qualquer coisa, afirmou Rafael, sentindo-se mais forte a cada passo. Assim que entraram no carro, uma nova mensagem ressoou no celular de Ana, interrompendo o silêncio denso que os rodeava. Rafael hesitou ao olhar a expressão no rosto dela. O que mais Lucas tinha para dizer? E qual seria o próximo movimento daquela pequena batalha que estava se desenrolando? Você deve ver isso, Ana. Sussurrou, as mãos tremendo ao segurar o celular. Rafael sentiu o frio na barriga aumentar. O que estava por vir poderia mudar tudo mais uma vez. Ana hesitou por um instante, a luz do celular iluminando seu rosto pálido. O medo era palpável, um nó no estômago que a fazia quase tremer. Rafael a observava preocupado, sentindo seu próprio coração disparar. Ele queria confortá-la, mas a incerteza da mensagem parecia ecoar mais alto do que suas palavras de apoio. Leia, Ana. Posso ser forte, mas preciso saber o que estamos enfrentando, ele insistiu, sua voz mais quente que antes. Ela engoliu em seco, respirou fundo e abriu a mensagem. A leitura parecia demorar uma eternidade. Os lábios de Ana se entreabriram em uma expressão de horror e confusão. Rafael. Ele diz que tem provas, fotos, coisas que podem nos destruir. O queixo de Rafael se endureceu. A raiva começou a fervilhar dentro dele, mas ao mesmo tempo, um imenso desejo de proteger Ana ganhava força. Ele falava muito sobre lutar contra Lucas, mas a ideia de que algo poderia manchar a reputação dela e arruinar a vida do bebê lhe dava calafrios. Ana, não acreditamos nele. É uma tática de intimidação. Precisamos ser mais espertos, ele disse, puxando-a para mais perto de si, tentando transmitir segurança através de sua presença. Ana soltou um suspiro pesando, cheia de angústia. E se for verdade? E se eu realmente tiver algo a esconder? A vulnerabilidade em sua voz causou uma fissura no coração de Rafael. Ele se lembrava de tudo que passaram juntos e do amor que construíram, mesmo nas tempestades mais sombrias. Sabe que nunca estaríamos juntos se eu achasse que você tem algo a esconder.
Eu confio em você, Rafael disse, segurando o rosto dela com as mãos e olhando profundamente em seus olhos. A conexão entre eles sentia-se viva, apesar do medo que os rodeava. Ana balançou a cabeça, buscando uma resposta que parecia não vir. Finalmente, ela tomou coragem e retrucou: talvez seja a hora de enfrentar meu passado de uma vez por todas. Não posso deixar que ele manipule nossas vidas assim. Rafael se sentiu dividido. O instinto de protegê-la lutava contra a necessidade de prestar contas ao que estava acontecendo. Se você decidir falar com ele, eu estarei ao seu lado. Não vamos enfrentar isso sozinhos. Mas isso é uma armadilha. Ele quer me fazer recuar. Ana gritou, os olhos marejados, mas cheia de força. Então vamos mudar as regras. Não seremos mais peões neste jogo. Vamos nos preparar, descobrir tudo o que podemos sobre Lucas e como neutralizá-lo, Rafael afirmou. Nesse momento, uma nova mensagem chegou ao celular de Ana, e ambos se viraram para a tela. Eu sei onde você está, e posso te fazer arrepender. Sua escolha, Ana. Responda-me ou a conta será cobrada em breve. Seu desgraçado. Rafael rosnou, os punhos se cerrando em fúria. Eu vou acabar com ele. Não. Não da maneira que ele espera, Ana respondeu, a voz agora firme. Temos que ser astutos, Rafael. Ele quer que eu tenha medo. Precisamos encontrar um jeito de usá-lo contra ele. Rafael respirou fundo, percebendo a determinação dela. Se eles tivessem uma chance, precisavam ser estratégicos e trabalhar em equipe. Então vamos descobrir tudo o que podemos sobre ele, quem é, e quais são suas vulnerabilidades. É hora de dar a volta por cima. Enquanto dirigiam, a neve começava a cair lá fora, cobrindo os carros com um manto branco e silencioso. Mas dentro do carro, o clima era frenético, e a tensão continuava a crescer. Vamos encontrar aliados, pessoas que conhecem Lucas. Minha irmã, ela pode ter informações, Ana sugeriu, seu olhar se iluminando com uma nova ideia. Ótima ideia! E assim que tivermos um plano, vamos desmascará-lo, Rafael disse, a adrenalina correndo por suas veias. Entretanto, o peso da decisão de Ana começava a se estabelecer em suas costas. Entre a bravura e o temor, um pensamento punha-se diante deles. Estavam prontos para enfrentar as revelações que viriam a seguir? E o que, de fato, o passado sussurrava a respeito da história que estavam prestes a descobrir? Com cada quilômetro que avançavam, a incerteza crescia. A questão pairava: poderiam, juntos, transformar este medo em poder? Ou Lucas os levaria a um abismo do qual não haveria retorno? Rafael e Ana chegaram à casa da irmã dela em um misto de nervosismo e esperança. O ar estava pesado, como se a tempestade que se aproximava não fosse apenas externa, mas também interna, preenchendo-os com uma carga emocional intensa. Assim que entraram, a irmã de Ana, Mariana, os recebeu com um olhar preocupado e um abraço apertado. Vocês estão bem? Mariana perguntou, notando a tensão que pairava entre eles. Não temos muito tempo, precisamos conversar sobre Lucas, disse Rafael, sua voz firme apesar da voragem de sentimentos que o consumia. As três pessoas se sentaram à mesa e, em meio ao cheiro do café fresco, Rafael expôs a situação. Ana complementou, explicando a intimidação que Lucas havia imposto sobre eles e como a segurança do bebê estava em jogo. Os olhos de Mariana se alargaram à medida que as informações eram reveladas. Eu conheço Lucas, Mariana disse, quebrando o silêncio que seguia. Ele sempre foi ambicioso, mas não sabia que a ambição dele havia tomado esse caminho. Se ele está ameaçando vocês, isso é sério. Rafael sentiu a gravidade da situação se intensificar. Precisamos descobrir quais são suas fraquezas. O que sabemos sobre ele? Mariana pensou por um momento. Ele sempre foi fácil de manipular. Se você conhecer alguém de dentro, poderá usar isso ao seu favor. Ana olhou para Rafael, a determinação voltando ao olhar dela. Se conseguirmos uma informação que o desestabilize, podemos controlá-lo. Os três começaram a formar um plano, conversando sobre aliados que poderiam ajudar. As licenças e o poder que Lucas tinha sobre a comunidade agora estavam claros. No entanto, a verdadeira batalha seria não apenas contra Lucas, mas também contra as sombras do passado que Ana carregava. Depois de horas discutindo, Rafael notou a expressão de Ana em um misto de esperança e medo. A coragem que ele sentia ao lado dela estava se espalhando, mas ao mesmo tempo ele sabia que a verdade sobre o que ocorreu no histórico de Ana ainda precisava ser confrontada. Nós temos que enfrentar isso juntos, Ana, ele disse, pegando a mão dela. Não importa o que aconteceu, estou com você. Os olhos de Ana brilharam com lágrimas.
O peso que carregava parecia ter se dissipado um pouco ao lado do amor e do apoio que Rafael estava oferecendo. Uma nova determinação surgiu. Vou falar com ele, Rafael. Não posso mais viver com isso. Ele não pode controlar minha vida e a vida do nosso filho. A manobra era arriscada, mas Ana tinha que encontrar um jeito de se libertar das garras de Lucas. Ela sentia que cada momento que passava se escondendo era uma fraqueza a mais, um movimento estratégico que deixava tudo mais vulnerável. Rafael inicialmente hesitou. Mas isso pode ser um truque. Ele pode querer te expor ainda mais. Eu sei, mas precisamos tomar as rédeas disso. É hora de virar o jogo, Ana disse, a voz firme. E a coragem dela contagiava Rafael. Com o plano em ação, estabelecendo um local de encontro para Ana conversar com Lucas, uma sensação de esperança e ansiedade preenchia a sala. Sabíamos que o confronto estava próximo, e a verdade poderia finalmente expor tudo. O encontro foi marcado para o dia seguinte. Ana e Rafael conversaram até tarde da noite, tentando se preparar para o desafio à frente. Aqueles momentos juntos, repletos de risadas e carinhos meigos, serviram para fortalecer a união entre eles. Diante do amanhecer, Rafael fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não vou deixar que nada se interponha entre nós. Juntos, somos mais fortes. No dia do encontro, Ana e Rafael se dirigiram ao café onde Lucas os esperava. O clima era tenso, mas a força que compartilharam nas últimas horas transformou o pavor em coragem. Quando Lucas apareceu, havia um sorriso desonesto em seu rosto. Era o sorriso de quem tinha controle. Ana, tanto tempo será que você está pronta para essa conversa ser revelada? Mas Ana não se deixou intimidar. Ela respirou fundo, trocando um olhar decidido com Rafael. Você não tem poder sobre mim ou sobre o nosso filho. Vamos resolver isso agora. Rafael se sentiu renovado ao ouvir Ana firme e decidida. E enquanto Lucas reagia, percebendo que a situação estava prestes a mudar, Rafael se despedia do medo. Eles estavam juntos enfrentando a tempestade, prontos para lutar por sua verdade e seu futuro. As horas seguintes foram um turbilhão de confrontos e verdades. Ana percebeu que, ao abrir seu coração, conseguiria não apenas desarmar Lucas, mas também libertar-se de um passado que aprendia. A batalha não estava somente nas mãos de Rafael ou de Ana, mas na força do amor que se sedimentava de forma intensa entre eles. No final, as verdades foram reveladas. Lucas, desconcertado, viu suas defesas se desmoronarem. Aquela conversa, aquela luta, não era apenas sobre uma mulher ou uma criança, mas sobre o poder que o amor verdadeiro tem de enfrentar qualquer adversidade. Ana e Rafael souberam que, no fim das contas, juntos, poderiam conquistar qualquer coisa. E ao deixarem o café, as mãos entrelaçadas firmemente, sabiam que o passado havia perdido seu poder. O futuro agora parecia nítido e cheio de possibilidades. Lembrem-se de que enfrentar a verdade pode ser doloroso, mas o amor sempre prevalece. E assim, enquanto caminhavam em direção ao novo capítulo de suas vidas, o peso de 5 anos dissipava-se, dando lugar a um futuro repleto de esperança. Agora, eu preciso pedir uma coisa importantíssima para você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar a nossa jornada através dessas ações. Vamos juntos!